Bom, gurizada, vamos começar então a química orgânica, né? Vamos começar a ver quais são as principais coisas da parte básica da química orgânica aqui, né? Então, para quem nunca estudou orgânica, antigamente, aqui ó, nesse parágrafo aqui a gente está vendo, os caras acreditavam que compostos orgânicos eram aqueles que vinham dos seres vivos, enquanto que tudo que vinha de ser inanimado, tipo uma pedra, a rocha, enfim, o ar, tudo que não era ser vivo, eles chamavam de química inorgânica. Então eles dividiram a química em orgânica e inorgânica. E a orgânica passou a ser chamada aquela que vinha do ser vivo, né? Então, que vinha vegetal, tudo que vinha de animal, né? Inclusive a igreja atuava nessa época e dizia que isso era força vital, algo divino que fazia com que esses compostos só podiam ser produzidos dentro de um ser humano. Logo, a chamada química do ser vivo, química do organismo, química orgânica. Posteriormente, os caras começaram a descobrir que esses compostos orgânicos podiam ser extraídos dos seres vivos, né? Então começaram a tirar compostos orgânicos de dentro do ser vivo. Então, não necessariamente esse composto orgânico estava vinculado ao ser vivo. Ele podia ser extraído, ele podia ser tirado, né? Então, a química orgânica passou a ser a química que estuda os compostos extraídos dos seres vivos, né? Os seres vivos fabricam e os compostos são extraídos dos seres vivos. Só que a grande virada, em termos de histórico, veio aqui, ó. 1828, o Wheeler conseguiu sintetizar, ou seja, fabricar em laboratório a ureia, que é um composto encontrado em excrementos animais, logo um dito composto orgânico. A ureia já era conhecida como um composto orgânico, extraído dos seres vivos, segundo aqui Bergman dizia. Só que ele fabricou a ureia em laboratório a partir do cianato de amônio, que é esse composto aqui. Não é uma reação importante, não temos que saber como é que funciona, mas temos que saber que a ureia foi o primeiro composto orgânico a ser sintetizado em laboratório. Esse foi a ureia. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de que a partir da síntese em laboratório da ureia, não podíamos mais dizer que composto orgânico era aquele vinculado exatamente ao ser vivo, porque eu peguei um sal. Isso aqui é um sal, pessoal, é um composto inorgânico. E esse sal inorgânico fez com que eu conseguisse sintetizar a ureia, que é um composto orgânico. Então, só o ser vivo é capaz de fabricar um composto orgânico dentro do seu organismo? Não, eu vou para o laboratório e consigo fabricar um composto orgânico como a ureia. Então, na verdade, caiu por terra aqui a força vital, né? Na verdade, eu posso, e a frase principal é essa, eu posso fabricar compostos orgânicos fora do ser vivo. Então não existe esse papo de força vital, certo? Então isso aqui é uma parte bem histórica, assim, né? Para a gente ter uma ideia de quando é que começaram a chamar a química orgânica, nos tempos antigos, aí depois mudaram para compostos extraídos dos seres vivos, depois se deu conta que não precisava ser um composto extraído dentro do ser vivo, eu podia fabricar isso aí em laboratório, tá? Bom, nesse momento, então, o que aconteceu? A química orgânica passa a ser chamada a química do elemento carbono, né? A química orgânica passou a ser chamada a química do carbono, tá? Então, a partir do instante que eu sintetizei a ureia, e não é necessariamente dentro do ser vivo, a química orgânica é a química do carbono. Agora, durante muito tempo se chamou a química orgânica a química do carbono, só que alerta a gente fazia? Alguns compostos que têm carbono não são orgânicos, são inorgânicos. O monóxido e o dióxido de carbono, o que eles são? Óxidos da inorgânica. Um deles, inclusive, um óxido ácido, o outro, inclusive, um óxido neutro.
mas são óxidos. O HCN também tem carbono. O H2CO3 também tem carbono. O que eles são? Ácidos. Então, eu posso encontrar compostos que contêm carbono que não são orgânicos. Mas é óbvio que todos os compostos orgânicos têm carbono. Percebeu a jogadinha? Nem todo composto que tem carbono é orgânico. Está aqui, ó, 2 óxidos, o monóxido e o dióxido de carbono, e 2 ácidos, o ácido cianídrico e o ácido carbônico. Então, nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Agora, todos os compostos orgânicos têm carbono. O carbono é a base, é a estrutura, é a cadeia, é o caule, vamos dizer assim, dos compostos orgânicos. Enquanto que nós vamos ter lá os hidrogênios, que são como se fossem folhas, e os grupos funcionais como se fossem os frutos. Né? Só para dar uma ideia da árvore da química orgânica aí. Né? Se a gente pegar e tiver uma ideia que a química orgânica é como se fosse uma árvore, né? Vamos pegar uma árvore aqui, os galhos, né? O caule desta árvore seriam os carbonos. Ah, Pierre, e as folhas? Ah, bastante folha, né? As folhas seriam os hidrogênios, né? Olha ali que bonitos hidrogênios seriam as folhas, né? Algo que tem bastante e tal. Tá, e o que seria os grupos funcionais? Os grupos funcionais seriam os frutos, né? Então, tá lá um fruto, seriam os grupos funcionais, tá? Mas só para a gente ter uma ideia aí, vamos botar os frutos aqui grudados nos galhos, né? Porque eles não ficam grudados nas folhas, né? Tá aqui os frutos. Tá? Então, basicamente, essa ideia a gente tem que ter, né? A estrutura, a base são carbonos, os hidrogênios são os enfeites ali, os hidrogênios são as folhas, e a parte principal, vistosa, são os grupos funcionais. Tá? Então, só para dar uma ideia da árvore da química orgânica. Vamos dar mais uma limpada. A base, então, de todo o estudo da química orgânica está aqui, ó. Os postulados de Kekulé. O átomo de carbono é tetravalente, pessoal. O que é tetravalente? Faz sempre, eu não disse de vez em quando, eu disse sempre 4 ligações. Ah, como é que ele vai poder fazer essas 4 ligações? Nós vamos ver depois. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ele pode fazer 2 duplas e ele ainda pode fazer uma simples e uma tripla. É só assim que ele pode se ligar. 4 simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas ou uma simples e uma tripla. E aí, quando eu enxergar um carbono então numa cadeia, como é que ele vai estar? Ele vai estar uma dessas 4 formas aqui. Não tem outra alternativa para o carbono estar numa cadeia orgânica. Ele vai estar com uma dessas 4 alternativas aqui de estrutura. 4 simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas ou uma simples e uma tripla. Tá? Que mais o Kekulé disse? As 4 valências simples do carbono, essas 4 aqui, elas são iguais. Ou seja, se eu botar o A aqui em cima, B, C e D aqui embaixo, é a mesmíssima coisa que eu tivesse o C em cima, o B aqui, o A embaixo e o D aqui. Não faz a menor diferença. As 4 valências simples do carbono, elas são iguais. Claro que depois nós começamos a descobrir que não é bem assim, né? Porque dependendo qual é o tipo de composto, a gente pode ter o tal do carbono assimétrico, aonde um composto que eu troco o A com o C teria uma isomeria espacial, uma isomeria ótica, né? Então seriam compostos que teriam alguma diferença em termos de propriedade, logo não seriam os mesmos compostos. Mas na época não se conhecia isomeria, logo Kekulé disse que as 4 valências simples do carbono são iguais. Então se eu tiver que dar nomenclatura e o A tá lá para cima ou o A tá aqui para baixo, isso não faz a menor diferença em termos de nomenclatura e estrutura, e sobretudo de estrutura plana, né? Plana. Agora, quando nós formos para a isomeria espacial, a gente vai ver que pode haver uma diferença entre um composto em que eu troco o A e o C,
né? E deixo o B e o D para o mesmo lado. Eu poderia ter a famosa isomeria ótica, né? Um tipo de isomeria espacial, tá? Mas agora não vem ao caso. Por último, o carbono é capaz de formar cadeias de ligações sucessivas. Porra, isso é importante, né? O carbono pode se ligar nele mesmo, pessoal, infinitas vezes, podendo inclusive ramificar suas cadeias, né? E ramificar, inclusive de forma cíclica. Ele pode fazer isso com suas cadeias. Sempre mantendo a ideia de 4 ligações. Pode fazer dupla, né? Pode fazer tripla ligação. Não tem problema nenhum. Né? Aí, ó. Mas sempre mantendo a ideia de 4 ligações. Né? Por exemplo, aqui já desenhei uma a mais. Essa aqui não tem. Se ele fez uma tripla aqui, ele não pode ter aquela ali, né? Aí, tá? Então, seria essa ideia, né? Número de ligações, sempre 4, mas sempre ele pode se ligar nele mesmo, fechando, então, 4 ligações para todo mundo. Todos os carbonos com 4 ligações, ele consegue formar longas cadeias, insaturadas, ou seja, que tem liga dupla ou não, ramificadas. Vamos montar uma ramificação aqui. Fechadas ou não. Isso nós vamos ver depois no estudo das cadeias. Agora, o que importa é dizer, eu tenho a possibilidade do carbono se ligar na forma de cadeias, tá? Sempre mantendo a proporção, 4 ligações para cada carbono, tá? O importante agora, vou dar uma limpada aqui, é a gente lembrar também outros elementos. Antes de entrar propriamente no estudo do carbono, eu quero lembrar outros elementos aqui, pessoal. Outros elementos que vão aparecer na química orgânica além do carbono. Tá? Então, o carbono a gente já viu. Que possibilidade o carbono tem? Ele tem, vamos escrever aqui, carbono. Que possibilidade ele tem? Ele tem 4 simples, a gente já viu, 2 simples e uma dupla. Ele tem 2 duplas, ou ele tem uma simples e uma tripla. Essas são as possibilidades do carbono e tu sempre vai ter que fazer fechar uma destas formas na hora de montar uma cadeia. Já o hidrogênio. Bom, o hidrogênio, gurizada, é sempre uma única ligação. E se é sempre uma única ligação, a pergunta é, ele pode estar no meio de uma cadeia carbônica? Não, porque para estar no meio ele tinha que ter uma ligação para um lado, outra para o outro. Ou então 2 ligações, uma para um lado, outra para o outro, e uma terceira ou uma quarta para cima ou para baixo. O hidrogênio não pode fazer isso. Logo, o hidrogênio é sempre aonde? Sempre para fora da cadeia. Ah, mas às vezes parece que ele está no meio. Só parece, é o jeito que os caras escrevem. Os caras vão lá e escrevem CH3, CH2, CH3. O hidrogênio está aqui, ó, entre carbonos. Não tá, louquinha, não tá, não vai cair nessa, rapaz. Isso aqui não é hidrogênio entre carbonos. Isso aqui os caras fizeram para economizar o jeito de escrever, quando tinha que digitar composto orgânico no computador, inventaram isso aqui. Isso aqui é uma fórmula estrutural condensada. E isso aqui não está entre carbonos. Isso aqui é assim, ó. H ligado 3 vezes nesse primeiro carbono, CH3. Esse carbono ligado no segundo. E este segundo carbono tem 2 Hs ligados nele. E por fim, o terceiro carbono tem 3 Hs ligados nele. Tá? Então, esta fórmula aqui é igual a essa fórmula aqui. É a mesma. Só que essa aqui está condensada, esta está aberta. Esta mostra exatamente quem está ligado em quem e de que jeito. Agora, tu em casa tem que estar prestando atenção. Sempre que tu encontrar uma fórmula assim, o hidrogênio está entre carbonos ou está para fora da cadeia? Para fora da cadeia, porque o hidrogênio nunca vai estar entre carbonos, porque afinal ele só faz uma ligação. Além do carbono e do hidrogênio, quem é que aparece muito na química orgânica? O oxigênio. E o oxigênio pode fazer o quê?
Bom, o oxigênio pode fazer duas ligações simples, ou então ele pode fazer uma liga dupla. Por que que isso é importante? Porque o carbono pode estar de cada lado, então o oxigênio pode estar entre carbonos, ou o carbono vai estar de um lado só. E aí o oxigênio está para fora da cadeia. Então, pessoal, atenção, atenção. Vamos botar aqui outra cor para destacar. O oxigênio pode estar entre carbonos, quando? Quando só tem simples. Se o oxigênio só tem ligação simples, ele pode estar entre carbonos. Se ele fizer uma dupla, se fizer dupla, uma ligação dupla, estará fora da cadeia. E isso é importante. Se ele fizer uma ligação dupla, estará para fora da cadeia. Bom, como é que eu vejo isso, gurizada? Atenção, então. Como é que eu vejo isso? CH3, CH2, O, CH3. CH3, CH2, CO, CH3. Primeiro, uma malandragem. Se o carbono que está ao lado do oxigênio, ele já tem hidrogênios, olha aqui, ó, CH2, CH3, esse O, provavelmente, a gente só vai ter certeza abrindo, vai estar com duas ligações simples entre os carbonos. Porque os carbonos já fizeram as ligações com o hidrogênio. Eles não vão ter ligações suficientes para fazer a dupla com o O. Então vão acabar fazendo as simples e o O vai aparecer no meio da cadeia. Vou abrir a molécula para vocês enxergarem. CH3, os 3H para fora, como eu mostrei em cima. CH2, 2 hidrogênios para fora da cadeia. Agora vem o O, não tem alternativa. Se o carbono já fez 3 ligações, olha bem, Luquinha, ele só fez 3. Ele precisa fazer mais uma, mas só mais uma. Então ele vai fazer uma com O. Mas o O só pode fazer 2. Se o O já fez uma com carbono, então ele vai ter que fazer só mais uma com o outro carbono. E o outro carbono que fez uma vai ter que fazer mais quantas para fechar as 4? Mais 3. Então, percebam, quando o O está no meio da cadeia e tem hidrogênios nos carbonos vizinhos, é porque o O está com ligação simples. Né? Isso aqui, na verdade, é a função éter, que depois a gente vai ver. Mas o O está com ligação simples no meio da cadeia. Já observem aqui, este carbono que eu vou pintar de verde, este carbono não tem H. Ele está numa cadeia e ele não tem H. Opa, só um pouquinho. Se ele não tem H e está no meio da cadeia, ele está precisando mais 2 ligações que ele fez com o oxigênio para fora da cadeia. Então, pessoal, acorda agora. Louquinha. Presta atenção agora. Quando tu enxergar um CO, que depois nós vamos aprender que se chama carbonila, é um grupo importante, tu tem o O para fora da cadeia com liga dupla com carbono. E não o O com ligação simples entre carbonos. Vou mostrar abrindo a molécula também para vocês. Igual aqui, ó. CH3, são 3 Hs ligados naquele carbono. Já tínhamos aprendido isso. CH2, um carbono ligado a 2H para fora da cadeia e ele carbono ligado em outro carbono. Presta atenção, que é o carbono verde. Vamos pintar ele de verde de novo aqui. Tá? Ele já fez uma ligação com o carbono da esquerda. Perceba, ele já fez a ligação com o carbono da esquerda. Ele vai ter que fazer a ligação com o carbono da direita, senão ele não está na cadeia. Está aqui. O carbono da direita, que também tem 3H, CH3. Bom, se o carbono já fez 2, pessoal, uma para um lado, outra para o outro, que é para poder estar no meio da cadeia, quantas faltam para ele? Só mais 2. Porra, se faltam só mais 2, estas 2 ele vai fazer com quem?
com o oxigênio, que aceita fazer uma liga dupla. Só que daí o O vai estar para fora da cadeia. Então, observa, se tu enxergar um O, quando o carbono do lado dele for CH2, esse O está para dentro da cadeia com ligação simples. Aqui. Esse O é dentro da cadeia com ligação simples, formando o que a gente conhece como função eta. Já se tu tiver um CO no meio da cadeia, este CO, esse C, esse carbono, ele está com duas ligações simples ligando na cadeia e uma dupla ligando com o oxigênio para fora da cadeia. Tá? Bom, então isso aqui é uma questão importante na hora de vocês abrirem as fórmulas. Senão tem muita gente que não sabe abrir esse tipo de fórmula e erra uma questão por besteira. Ok? Outro elemento importante que aparece bastante é o enxofre. E o enxofre, o elemento sulfuro S, ele é igual ao oxigênio. Tudo que eu falei aqui para o oxigênio vale para o enxofre. Ou ele faz duas simples e está no meio da cadeia, ou então ele faz uma liga dupla e está para fora da cadeia. Tá? Ele é similar ao oxigênio porque ele é do mesmo grupo do oxigênio, tem o mesmo número de elétrons na última camada, tudo mais. Tá? Então, o enxofre é semelhante ao oxigênio. Ok? Bom, além do enxofre, quem mais aparece? Bom, além do enxofre, aparece o fósforo. E aí o fósforo, como é que aparece? Bom, o fósforo, pessoal, ele faz três ligações, ele é do grupo 15, né? E não é o F, né? É o elemento P. Antigamente era pH, fósforo, né? Então o fósforo, como ele tem 5 na última camada, ele é grupo 15, ou ele faz 3 simples, ou ele faz uma dupla e uma simples, ou ele faz uma tripla. Do mesmo grupo que o fósforo e mais importante que ele, o nitrogênio. Porque o nitrogênio aparece muito mais. O nitrogênio aparece nos grupos funcionais. Então, se é do mesmo grupo do fósforo, como é que o nitrogênio vai poder estar? Com 3 simples, uma simples e uma dupla, ou uma tripla. Observem aqui que tanto o fósforo quanto o nitrogênio, se tivesse 3 simples, ele pode estar entre carbonos, inclusive entre uma cadeia ramificada. Carbono aqui, aqui, aqui. Tá? Então, tanto o fósforo quanto o nitrogênio podem estar no meio da cadeia, ser um heteroátomo, assim como o O pode ser. Ele pode ainda estar entre carbonos fazendo uma liga dupla, que a gente vai ver depois, que pode aparecer. Ele está uma simples para um lado e uma dupla para o outro. Agora, se ele estiver fazendo uma tripla, certamente ele está na ponta. Certamente ele está no lado esquerdo na ponta, ou no lado direito na ponta, ou para baixo de uma ramificação, mas sempre na ponta da cadeia, porque ele não vai poder estar ligando para um dos lados. Ele vai estar ligando 3 ligações para o mesmo lado, então ele vai estar na ponta de uma cadeia. Tá? Então, nitrogênio e fósforo. E agora, para finalizar essa parte dos elementos, os halogênios. Os halogênios, que são os caras do grupo 17, né? Que vão ser quem? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Vamos botar o iodo aqui. Quantas ligações faz um cara do grupo 17? Só uma. Então, o flúor vai ter que estar para fora da cadeia, o cloro para fora da cadeia, o bromo e o iodo também para fora da cadeia. Então, se aparecer um troço, CH3, CH2, FCH3, vamos corrigir aqui que não é bem assim. Né? Vamos fazer de novo essa fórmula aqui. Se eles botarem CH3, CH, FCH3, não te ilude. Esse F aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, ele não está no meio da cadeia. Isso aqui é um aleto orgânico, depois nós vamos aprender os aletos ou halogenetos orgânicos. Se eu tiver um flúor assim escrito, parece que ele está no meio da cadeia, na verdade não está. Você sabe que isso aqui, o flúor só tem uma ligação, tem que estar para fora. Então como é que fica? CH3, ele fica aberto assim na ponta. Aí CH,
ligado no CH3 e o flúor para fora da cadeia. Está aqui o flúor. Vamos botar ele aqui de verde para fora da cadeia. Tá? Então, observem bem. Vocês têm que estar acostumados com essas malandragens. Haletos nunca estarão entre carbonos, sempre para fora. Os halogênios, caras do grupo 17, sempre para fora da cadeia. Tá? Então, isso é uma revisão aqui assim de outros elementos que vocês vão precisar na hora de poder abrir as fórmulas, de poder montar as fórmulas estruturais. Recapitulando, carbono, 4 simples, 2 simples e uma dupla, 2 duplas ou uma tripla. O hidrogênio, sempre uma simples, então é sempre para fora da cadeia. O oxigênio, pode estar para fora da cadeia? Pode, se estiver fazendo 2 simples. Porque se ele fizer uma dupla, certamente está para fora da cadeia. Mesma coisa acontece com o enxofre. 2 simples, pode estar entre carbonos. Uma dupla, está para fora da cadeia. Fósforo e nitrogênio, mesmo grupo, podem fazer 3 simples, e aí ele pode estar entre carbonos, inclusive em uma cadeia ramificada. Uma dupla e uma simples ainda pode estar entre carbonos, numa cadeia insaturada, com liga dupla. Mas, certamente, se ele tiver com uma tripla, ele está para fora da cadeia na ponta esquerda ou na ponta direita de uma cadeia carbônica. Tá? E os halogênios, obrigatoriamente, como só fazem uma ligação, obrigatoriamente para fora da cadeia. Ok? Bom, gurizada, então, estudando o carbono propriamente dito, né? O estudo do carbono. O carbono é um elemento do grupo 14 na tabela periódica. Logo, ele é tetravalente. Por que ele é tetravalente? Porque se ele é do grupo 14, ele tem 4 elétrons na última camada. Está aqui o carbono. Número atômico 6. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p2. O que o carbono tem? O carbono tem 4 elétrons de valência. 4 elétrons de valência. O que é valência? 4 elétrons na última camada. E quem tem 4 precisava estar com 8. A última camada, para estar completa, ela tem que ter 8 elétrons na última camada. E o carbono tem o quê? 4 elétrons na última camada. Então, ele tem que fazer mais 4 ligações para ficar com a última camada completa. 8 elétrons de valência. Por isso é que ele precisa fazer 4 ligações, certo? Mas qual é o problema? Que ligações são essas? São ligações covalentes, onde ele compartilha mais 4 elétrons. Ele vai fazer mais 4 ligações, onde ele obtém, por compartilhamento, mais 4 elétrons para ficar com os 8 que ele queria, certo? Bom, essas ligações covalentes, para quem não lembra, são ligações que ocorrem por interpenetração de orbitais. Né? Orbitais do tipo S, que são esses aqui que o carbono tem, e do tipo P, que são esses que o carbono tem. Se vocês observam aqui na distribuição eletrônica, o carbono tem 2 tipos de orbitais na sua estrutura, na camada de valência. Os orbitais do tipo S e os orbitais do tipo P. Né? São orbitais, lugares do espaço onde o elétron fica, onde o elétron circula, onde o elétron passa a maior parte do seu tempo, na verdade, é o lugar de maior probabilidade de encontrar esse elétron, é o orbital. E se o elétron está dentro de um determinado orbital, quando ele faz a ligação covalente, um orbital interpenetra, entra para dentro do outro orbital para formar a ligação, isso nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Bom, mas nesse primeiro momento, vale lembrar então que o carbono tem 4 elétrons de valência, precisa compartilhar mais 4 elétrons para ficar com os 8 elétrons e a última camada está completa. Tá? Com isso, ele é tetravalente e faz 4 ligações. Se ele fizer
só ligações do tipo simples são ligações chamadas ligações sigma. Pessoal, o que é uma ligação sigma? É quando os orbitais se ligam de forma frontal. Eles têm uma interpenetração de forma frontal. Os orbitais se ligam de forma frontal. Interpenetração frontal de orbitais. Vou mostrar isso. Tu tem o átomo de carbono. Ele tem lá um determinado orbital P. Tem o outro átomo de carbono. Ele tem lá um outro orbital P. E aqui está o elétron. Aqui está o elétron. Eles vão se encontrar de forma frontal. Quando eles se encontrarem de forma frontal, nós vamos ter a ligação sigma, aonde há uma interpenetração frontal dos orbitais. E o par de elétrons está aqui dentro. Olha aí. Então, esse lugarzinho aqui, aonde teve uma interpenetração desse orbital do lado esquerdo com esse orbital do lado direito, isto aqui, esta região aqui, é o orbital molecular, é o lugar onde eu tenho a ligação covalente sendo formada. Pois aquele lugar ali produziu uma ligação sigma, que é frontal. Interpenetração frontal dos orbitais. Tá, Pierre, como é que seria então a ligação π? A ligação do tipo π já é diferente. A ligação π, nós vamos ter os orbitais se encontrando de forma paralela, laterais. Os orbitais se encontrando lateralmente, os orbitais se encontrando de forma paralela. Certo? Então aí sim nós teríamos a ligação π. Vamos ver como é que funciona isso. Está aqui, ó, o carbono tem um orbital do tipo P aqui para cima, o outro carbono tem um outro orbital do tipo P aqui para cima, o elétron desemparelhado. O que vai acontecer? Os carbonos vão se aproximar e nós vamos ter um troço desse tipo assim. Uma interpenetração, e aqui o par de elétrons, de forma paralela. Os orbitais, observem aqui, ó, eles estavam paralelos um com o outro e foram se aproximando de ladinho. Aqui, pessoal, a ligação sigma, atenção, isto aqui, ó, me acompanhe, eu venho de frente, encaixo de frente com o outro, papai e mamãe, de frentinha, é a ligação sigma. Isto aqui, de forma paralela, de ladinho, ai, vem chegando de ladinho e se encaixa de conchinha, um do ladinho do outro, assim. Isto aqui é a ligação π. A ligação π, ela é de ladinho, certo? Então, nós temos a ligação de forma frontal, que é a sigma, e nós temos a ligação de forma paralela, que é a ligação π. Tá? Obviamente, aqui já está claro uma coisa. Se a ligação é sigma, olha a distância entre os dois átomos de carbono. Enquanto que se a ligação é π, olha a aproximação entre os dois átomos de carbono. Cara, isso já caiu algumas vezes em vestibulares e Enem.
Se eu faço só uma ligação sigma, ou seja, do tipo simples, os dois átomos estão mais distantes que se eu tivesse feito uma pi. Porque a pi aproxima, é paralelo, eu preciso aproximar os orbitais um do outro de forma lateral, então aproxima mais os núcleos, certo? Bom, então olha bem o comprimento da ligação. Se nós tivermos uma ligação simples, carbono-carbono, por exemplo, ela é comprida. Eu estou exagerando aqui no desenho para vocês entenderem. Na verdade, você não tem que saber valor do comprimento da ligação, mas já caiu inúmeras vezes eles numerarem numa cadeia carbônica qual é o carbono 1 e 2, ou 3 e 4, e querer saber qual é a ligação mais comprida, entre o 1 e o 2, entre o 3 e o 4. Observe, no etano, carbono, ligação simples com carbono, et, dois carbonos, ligação simples entre eles, 1,54 angstroms. Se eu tivesse carbono ligado com dupla com outro carbono, olha bem, eu teria um pouco mais curta, 1,34. Então eu fiz mais curto. O que me interessa é tu fazer esse desenho aí, ó. Esse desenho que tu tem que estudar. Ligação simples, mais comprida. Quanto é mais comprida? Não interessa quanto, é mais comprida que a dupla. E se eu tivesse o etino, que é com ligação tripla, seria mais curta ainda. Estou exagerando aqui no desenho para ficar claro para vocês. Uma linguiça comprida simples, a dupla um pouquinho mais curta e a tripla em torno de 1,20 mais curta ainda. Tá? Ninguém tem que saber valor, mas tem que saber comprimento de ligação. Tá? Bom, outra coisa que é importante que está aqui nesse esquema é, se a ligação for simples, o que ela é? Sempre frontal. Sigma. Porque toda a vez que eu vou me ligar em alguém, a primeira opção é fazer uma ligação sigma. Se eu já fiz uma sigma, estou fazendo em vermelho aqui. Se eu já fiz uma sigma, então esta aqui é a sigma, esse aqui é o símbolo de sigma, pessoal. Tá? Agora, então, eu vou fazer a pi. Então, aqui está a ligação pi. Como é que ficaria, então, um cara com liga dupla? Um cara com liga dupla fica assim. Ele fez a sigma de forma frontal e mais a dupla de forma lateral. Ó, a pi de forma lateral. Então, vocês observam, ó, essa é a pi e essa é a sigma. Então, isso aqui é um cara com liga dupla. Vou pegar aqui o verde. Ó, aqui está a ligação que sigma. Aqui está a ligação pi. Então, a primeira é sigma, a segunda é pi. Então, se eu tenho uma dupla, se eu tenho ligação dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. Já se eu tiver uma tripla, eu tenho uma sigma, mas eu terei uma outra pi. Eu terei uma sigma e duas pi. Né? Porque a primeira é sempre sigma. Então, sigma, só fiz simples, só fiz sigma. Se eu fiz uma dupla, eu fiz uma sigma e uma pi. E se eu fiz uma tripla, eu fiz a primeira sigma. As outras duas tem que ser paralela a pi. Se eu quisesse fazer a ligação tripla, seria, por exemplo, uma ligação lá atrás. Um orbital se encontrando de forma paralela lá atrás. Tá? Então eu teria a sigma, esse aqui encontrando com esse uma pi, e esses dois lá atrás se encontrando outra pi. Eu teria duas paralelas, duas pis e uma sigma. Tá? Mas isso depois a gente vai ver melhor ali nos desenhos. Ok? O importante é saber que o carbono é tetravalente, porque tem 4 elétrons na última camada, precisa mais 4. É saber que ele pode fazer isso de forma frontal, que é a ligação sigma, ou de forma paralela, que é a ligação pi. Se ele fizer de frente, uma só, a simples é sempre sigma. Se ele fizer uma dupla, uma vai ser sigma, a outra vai ser pi. Se ele fizer uma tripla, uma vai ser sigma e duas vão ser pi. E se ele fizer uma simples, ela é mais comprida do que a dupla, porque para fazer a paralela tem que aproximar mais. E para fazer a segunda pi,
para fazer a segunda ligação π, eu tenho que aproximar mais ainda. Então, numa tripla é mais curta a ligação ainda. Tá? Então, esse é um resuminho da parte inicial do carbono.